nele está escrito: então farás prosperar o seu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Abre a primeira foto, por favor. Deus, ele dá uma instrução que nós precisamos seguir alguns passos para ter uma vida de sucesso. E ele deu as chaves do sucesso para Josué. Ser forte no Senhor, ser muito corajoso, ser obediente à palavra, confessar a palavra, meditar na palavra, confiar na palavra. Então, depois de fazer todas essas coisas, chegamos a um resultado: prosperidade e vida bem-sucedida. Veja, rapidamente, instruções de Deus. Eu trouxe para simplificar o meditar na palavra, ou seja, ler a palavra e ficar pensando sobre o que o versículo quer dizer, vai trazer para a gente uma direção certa. Então, quando você tem a direção certa, querido, você sabe o caminho que precisa seguir, você sabe o que tem que fazer, como fazer. Confessar a palavra vai trazer transformação na sua mente. Então, se antes eu achava que eu não podia porque eu não tinha dinheiro, agora o Senhor supre cada uma das minhas necessidades em Cristo. Então eu estou pensando naquele versículo que Deus ministrou ao meu coração e eu estou confessando para transformar a minha forma de pensar. Então nós temos que meditar na palavra, confessar a palavra e praticar a palavra. É na prática da palavra. O que é praticar a palavra? É obedecer. Obedecer o que está escrito, obedecer a voz do Senhor que está no seu coração, obedecer às autoridades que Deus colocou sobre sua vida, que foi você mesmo que escolheu. Você escolhe o pastor, então você precisa ter um coração submisso ao Senhor e ao seu pastor para que você chegue a ter a vida bem-sucedida, que é o momento de receber, amém? Vocês estão aqui? Estão compreendendo o que eu quero dizer? Então essas são as instruções de Deus. Aleluia. Vai ser muito breve para surpreender a todos. Eu quero que coloque aí a segunda foto, por favor. E você vai abrindo o Salmo 91. Ontem eu andando na rua na hora do meio-dia. Obrigada. Na verdade, eu vou deixar aqui só porque eu vou ler o Salmo. Muito obrigada. Esse diaconato é excelente, glória a Deus. E eu meditando sobre isso, andando na rua, e quando eu parava no sinal, eu procurava uma sombra. E o versículo saltou ao meu coração. O que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Esse aqui é na versão Ara. Deixa eu ler a versão da Bíblia Viva, por favor. Glória a Deus. Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso. Acredito que todo mundo conhece aqui como guarda-chuva, sim ou não? Sombrinha, guarda-sol. São essas as palavras que a gente tem do guarda-chuva. Aleluia! Vejam só, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansa. Sabe o que é interessante? Quando esse salmo foi escrito, inspirado pelo Senhor, ele tinha uma revelação porque lá era quente como aqui é quente. Então nós compreendemos bem o que é estar debaixo do sol do meio-dia, sim ou não? Então nós sabemos que quando estamos debaixo do sol do meio-dia, sem que tenhamos um guarda-chuva, nós estamos desprotegidos, desabrigados, nós estamos passando necessidade. Mas quando confiamos no Senhor, quando praticamos a palavra, onde quer que nós varmos, querido, a proteção do Senhor, a suprimento, a descanso, a refrigério, e é isso que Deus tem para nós.
Sabe, uma vida de obediência ao Senhor vai fazer com que você esteja sempre guardado, protegido, debaixo dessa segurança. E o que é desobedecer ao Senhor? A desobediência ao Senhor é andar fora da vontade. Andar fora da vontade é andar desprotegido. A Bíblia diz que aquele que conheceu o Senhor, Jesus fala que quando a casa é limpa, ei, queridos, a gente precisa estar sempre se lembrando, eu preciso estar guardado, eu preciso estar protegido, amém? Diaconato, muito obrigada. Na verdade, passa a foto 2. A foto 3, na verdade. Olha só, em dias de chuva, ele também é proteção. E tem um salmo que diz lá, um salmo não. O Isaías 43. Abre lá, por favor, para a gente dar sequência. Isaías 43. Ele fala uma passagem que é bem conhecida. Ele diz assim: quando você passar pelas águas profundas, eu estarei ao seu lado. Aleluia. Quando tiver de atravessar grandes rios, eu estou lendo na Bíblia Viva. Quando tiver que passar grandes rios, eles não te encobrirão. Quando tiver de passar pelo fogo, a outra foto. Por favor. Quando você tiver que passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não farão mal a você, porque eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, para você receber sua liberdade. E eu vou ler só até aqui. Sabe, queridos, o diaconato pode recolher, por favor, a sombra, o guarda-chuva. Muito obrigada. Sabe, queridos, Deus, Ele tem planos e pensamentos ao nosso respeito, muito maiores do que aquilo que a gente imagina para nós mesmos. E a palavra de Deus nos garante que se formos obedientes, se perseverarmos, nós vamos ter essa proteção, nós vamos ter tudo aquilo que a palavra promete, amém? Olha só o que Romanos 12 nos diz. O versículo 12. Fiquem alegres na esperança, sejam pacientes na dificuldade e sempre perseverantes na oração. Eu vi uma grande mulher de Deus ministrando no Hospital do Bem e ela citou esse versículo. E ela, cada sala que entrava, ela falava esse versículo, como esse versículo estava abençoando aquela vida, a vida dela e como aquilo fortalecia ela. E eu ouvindo, e esse versículo ficou no meu coração. É engraçado como, observando a vida de homens e mulheres de Deus, nós podemos crescer. Nós somos abençoados. Nós somos inspirados a crescer em Deus, a fazer a vontade do Senhor. E o culto é para o Senhor, mas você é essa mulher, Jocélia, que desde que eu cheguei aqui tem me inspirado, tem me ensinado. Muitas vezes você nem me corrige, só a forma que você se porta. Eu falo, meu Deus, eu preciso ser assim. Isso se estende ao pastor também. Sabe, esse versículo, ele caiu no meu coração. Eu não estava no leito do hospital, eu estava com você e com as outras meninas. Mas aquilo me alcançou. A palavra do Senhor me alcançou. Ei, fiquem alegres. Sejam alegres. Hoje é dia de culto de festa, hoje é dia de comemorar uma vida que nos inspira, que nos ensina, mesmo na dificuldade. Seja paciente, seja perseverante na oração. Ore, porque o Senhor, Ele está te ouvindo, mesmo que você esteja passando pelo fogo, não esqueça, Ele está contigo. Amém? E Isaías 61... Já estamos encaminhando para o fim, se o grupo de louvor quiser já vir. Isaías 61. Aleluia. Vocês estão recebendo? Amém. Essa palavra está mexendo com você? Você se alegra com essa palavra? Porque, queridos, até agora eu só ouvi que nós devemos obedecer, seguir as instruções e nós vamos ter uma vida de sucesso. E se eu fosse você, eu já estava pulando de alegria,
Porque Deus é bom, queridos. As palavras que Ele libera ao nosso respeito são palavras de vida, de paz, de saúde, de segurança, de prosperidade. Sabe, se você está vindo aqui pela primeira vez e não está entendendo o que está acontecendo, deixa eu te dizer uma coisa. Existem recompensas no Senhor. Sabe, quando servimos no secreto, trabalhamos, deixamos casas, carros, vidas, famílias, muitas vezes, quantas coisas os homens de Deus e as mulheres de Deus deixam para nos servir. E nós não paramos para pensar nos sacrifícios que são feitos. Mas sabe que Deus nos honra. Mas essa honra não é para tirar a glória dele, pelo contrário, é para que o nome dele seja exaltado, para que o nome dele seja engrandecido, para que você olhe para uma mulher e um homem de Deus e diga assim: eu quero ter essa vida abundante, eu quero viver o que Deus tem para mim, eu quero seguir os passos do Senhor. Paulo foi ousado, ele disse: seja meu imitador como eu sou de Cristo. Sabe, ele foi inspirado pelo Espírito Santo para colocar aquilo. Ele não estaria colocando se o Espírito soubesse que era soberba e que era hipocrisia. Pelo contrário, queridos, ele realmente mostrou que era uma vida de servir ao Senhor. Amém? E ele foi ousado, ele disse: siga os meus passos, como eu sigo os passos de Cristo. Isaías 61, ele fala no versículo 3 que: e dá a todos os que estão de luto. Deus vai nos dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa em vez de cinza sobre a cabeça, e óleo de alegria em vez de lágrimas, um manto de louvor em vez de um espírito triste e abatido. Eles serão chamados carvalhos da justiça, árvores que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Quando a sua vida ela é um sucesso em Deus, a manifestação da glória de Deus é evidenciada. Sabe, Jesus diz: o mundo vai conhecer vocês por causa do amor, porque vocês serão diferentes. Vocês terão uma conduta diferente, uma postura diferente, uma palavra diferente, um comportamento diferente. E isso vai manifestar a glória de Deus. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. E o que era que Jesus estava mostrando? Comportamento, caráter, palavras, ações. Então a vida de Jesus mostrava a glória de Deus. Mas Jesus não estava na sua glória. Ele estava em um corpo humano. Só que é interessante que quando João tem a visão de Jesus, ele diz, ele cai feito morto lá em Apocalipse, porque ele viu Jesus em toda a sua glória. Sabe, queridos, é isso que Deus espera de nós, que nós chegamos a alcançar o mundo com a nossa vida. Apocalipse no capítulo 12 diz o seguinte, que nós vencemos o acusador por causa da palavra do nosso testemunho e por causa do sangue do Cordeiro. Então, que palavra, que testemunho é essa? A sua vida se torna um testemunho para as pessoas. A sua vida e aquilo que sai da sua boca, se estiverem coerentes com a palavra, vai alcançar vidas. E você vai vencer o acusador, porque de nada ele vai poder falar de você. Amém? Aleluia. Filipenses 4:4 dá uma instrução. Ele diz: alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Aleluia. Vocês podem ir ficando de pé. Provérbios 31. E enquanto eu orava a respeito disso, o Senhor me deu esse versículo tão maravilhoso. Obrigado, Senhor. Provérbios 31, 25 diz assim: reveste-se de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Dentro do contexto, ele está falando sobre uma mulher virtuosa. E nós podemos pegar isso para toda a igreja. Porque a Bíblia diz que toda a palavra é inspirada por Deus. Para a edificação, para o ensino. Então nós precisamos aprender o seguinte. Nessa noite eu quero que vocês saiam daqui. A mensagem que o Senhor tem para os nossos corações é que nós precisamos nos revestir de força e dignidade. E essa força, essa dignidade, ela vem do Senhor. Essa força você não vai encontrar nas suas próprias decisões ou ações, mas quando você se debruça diante do Senhor e diz: Pai, eu sou fraco, mas é a sua força que me fortalece. Na minha fraqueza, o Senhor me dá força.
A Bíblia diz aí, se antes você mentia, não minta mais, agora fale a verdade, seja digno, ande no caráter do Senhor. E o principal, sorria diante do futuro. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, ela é a nossa força. Pai, em nome de Jesus, eu te rendo graças pelo privilégio, Senhor, de ser tua filha, de ser plantada nessa igreja. O Senhor me alcançou de uma forma tão avassaladora. E certamente eu vivi em prantos, eu vivi em luto dentro de mim. Mas o Senhor me alcançou de uma maneira tal que eu me revesti por dentro e por fora da tua alegria, da tua força, da tua dignidade. E Senhor, que privilégio é trazer a palavra do Senhor nessa noite tão especial. Eu te agradeço, Pai, por cada pessoa nesse lugar. Eu oro por cada vida nesse lugar. Que eles sejam perseverantes, que eles sejam firmes no Senhor, porque o Senhor não se agrada dos que retrocedem para a perdição, mas o Senhor se alegra naqueles que perseveram, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. É isso que o Senhor tem para nós. Nós não somos, Pai, dos que retrocedem. Nós estamos aqui diante do Senhor, nos entregando a Ti, nesse culto festivo. E nós vamos sorrir diante do futuro. Nós vamos sorrir diante das adversidades, porque o Senhor é o nosso galardão, o Senhor é a nossa proteção. Pai, eu te agradeço pela honra de estar aqui. Te agradeço pela vida de Jocélia. Eu sei que várias pessoas vão honrá-la, e esse é um dia em que o Senhor escolheu para que ela viesse ao mundo. E ela é essa mulher que sorri diante do futuro. Ela não desanima na adversidade, mas ela fica mais ousada, mais forte, mais corajosa. Ela ora ainda mais, com mais fervor. E ela nos ensina como ser uma mulher de provérbios. Uma mulher que é louvada. Eu declaro em nome de Jesus, ela tendo novas experiências. Eu declaro em nome de Jesus o brilho dela aumentando mais e mais. Eu declaro em nome de Jesus mais e mais pessoas sendo alcançadas pela vida dela. E o jardim de vidas que ela está tocando no Senhor vai ser florido, diversificado, de várias cores, de vários tamanhos. Porque o Senhor é bom. Nós te rendemos graças, Pai. Seja engrandecido nessa noite. O Senhor que é um Deus de misericórdia e de bondade. O Senhor que é o nosso pastor. O Senhor nos protege, nos supre, nos leva para águas tranquilas. Aleluia. Oh, obrigado, Pai, porque na presença dos nossos inimigos o Senhor coloca uma mesa. Nós desfrutamos de um banquete na tua presença. O nosso cálice transborda. E bondade e misericórdia certamente nos seguem todos os dias, por causa do teu santo caráter, da tua fidelidade, Pai. Em nome de Jesus eu consagro a tua igreja ao Senhor. E